A Mayra Jaime acompanhou hoje um evento com a participação do prefeito Ricardo Nunes e aí envolveu indicação para vice, entre outras coisas, um evento de desapropriação de prédios na região central. Fala, Mayra Jaime, boa tarde. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. Pois é, Ricardo Nunes disse que ainda vai conversar com o governador de São Paulo sobre a escolha do vice. Ontem, Tarcísio de Freitas declarou apoio ao nome do coronel Melo Araújo para compor a chapa do atual prefeito. Melo, que foi coronel da Rota e presidente da CEAGESP, é um indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Nunes, tem alguns aliados contra o nome de Melo e, portanto, a composição da chapa ainda vai ser discutida com todos os partidos da coligação. Mas ele ressalta que a declaração de Tarcísio reforça o nome do coronel. Reforça, né, o nome do Coronel Melo. Eu não tenho nenhuma objeção de ser. O que eu preciso é de que, numa grande frente ampla, a gente tenha, eu não vou ter 100%, mas o maior consenso possível com relação aos nomes. Porque ontem eu já vi o PP não, alguns deputados do PT dizendo que não aceitam, ou não é que não aceitam, que não gostariam que fosse o Coronel Melo. Então como é que vai funcionar isso? É a gente sentar e conversar e apresentar e, né, a gente ter uma maioria para definir o nome. A gente apurou que o nome do Coronel Melo estava sendo visto até então como um possível nome para a pasta de segurança pública em caso de reeleição. Alguns aliados avaliam que outros nomes que agradam Bolsonaro ainda podem ser opções de vice, como o de Sonaira Fernandes e da delegada Raquel Galinatti. A pressa cobrada por Tarcísio para a definição dos nomes está associada com a pré-candidatura de Pablo Marçal, do PRTB, à prefeitura. Marçal aparece em algumas pesquisas tirando votos de Nunes com o público da direita conservadora. Por isso, o nome de Melo, para manter esses votos, ganhou mais força. Até então, a gestão avaliava que ele não teria tantos votos a mais para oferecer. No entanto, o prefeito disse que não há pressa para tomar essa decisão, já que normalmente isso é definido um pouco mais para frente, e destacou que quer um vice que conheça a cidade. Então, essas declarações foram dadas hoje durante um anúncio de desapropriação de 5 imóveis no centro da capital. Eles serão transformados em habitação de interesse social para famílias de baixa renda. Os imóveis vão ser adquiridos com recursos do Tesouro Municipal e repassados à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo e depois farão parte de uma PPP, uma parceria público-privada, receberão investimento para serem reformados para então poderem abrigar essas unidades habitacionais. Os proprietários desses edifícios foram notificados por 5 anos pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento para que dessem um uso adequado a esses imóveis. E durante esse período, como é previsto na lei, o valor do IPTU foi aumentando progressivamente e, em alguns casos, a dívida do IPTU já chega a quase 60% do valor do imóvel. Então, a iniciativa visa dar um uso a esses imóveis ociosos. Atualmente, são 184 em situação irregular na cidade, sendo a maior parte, 164, localizados na região central. Valeu, Mayra. Fico imaginando o prefeito Ricardo Nunes pensando assim, né? O que eu vou falar agora para não desagradar o Tarcísio, que ontem disse: quero uma resposta rápida. Foi isso que ele disse, né? A grosso modo, foi isso mesmo. Aliás, de maneira objetiva, precisamos de uma resposta rápida aí. Esse é o nosso indicado, né? Foi nessa linha. E agora ele tem que torear, porque tem também os partidos da coligação, como ele mesmo deixou claro, e colocar um paninho quente para tentar retardar um pouco essa decisão. Mas não sei quanto tempo é para não desagradar quem fez a oferta, né, Zaidan? Em certa medida, aquilo que a gente falava há pouco aí sobre o Tarcísio e o Bolsonaro, o Tarcísio defendeu um nome que estava sendo apresentado aí como o nome de preferência do Bolsonaro, não é? Então, também é uma maneira do Tarcísio tentar ser aceito outra vez, né? Mas as coisas não são tão simples. O Nunes fala sobre rejeições dentro do PP, mas é normal. Ele quer um nome unânime
todo mundo aplauda. Isso não existe. Ele tem que tomar uma decisão. Agora, ele tem que tomar a decisão que ele julga conveniente, politicamente, eleitoralmente, um cara que vai conseguir voto. E não porque o governador deu aquela intimada, né? Aquela foi uma intimada. Esse aqui, resolvam logo. Digam logo que é ele, né? Quer dizer, não deixou espaço. E não pode. Primeiro que nem é do mesmo partido. Então, cabe ao Ricardo Nunes ter coragem de demonstrar que não vai se curvar porque o governador falou esse. Talvez até acabe sendo, mas tem de ser. E isso é ruim, né? Porque agora, se for ele, vão dizer que foi imposição do Tarcísio. Pela forma, né, Zaida? Como foi Claro. anunciado, né? Claro, talvez até por isso ele tenha dito, não, vamos ver, porque tem resistência no PP, uma coisa que geralmente nem é dita publicamente, né? Que a resistência a um nome dentro de um partido. Eu achei até certo ponto meio infantil do prefeito ter dito isso, não precisava ter externado isso desse jeito, né? Eu acho que foi uma maneira de dizer, calma lá, Tarcísio, né? As coisas não são assim e tal, mas se for o escolhido, vai ficar essa imagem de que foi uma imposição do governador, né?